Então, o recado aqui é: as mulheres têm uma força que é natural, intrínseca dela, construída socialmente, culturalmente. E isso está em todas. Como que a gente vai potencializar? Como que nós seremos recursos do bem, de energia que tem ali, a favor dos resultados que a empresa precisa, a favor... Olá, bem-vindos a mais uma conversa. Um prazer estar com vocês aqui hoje de novo. Hoje numa conversa gostosa, descontraída, com uma amiga muito querida, que é Niane Gonçalves, num dia também muito simbólico para nós. Estamos gravando esse podcast hoje no Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março de 2024. Niane, quem é você na fila do pão? Fala pra gente um pouquinho. Oi, Gu, tudo bem? Primeiro, obrigada pelo convite, um prazer fazer parte desse momento contigo, uma discussão legal, provocativa, interessante, então bora lá. Eu sou Niane Gonçalves, tenho 32 anos, sou psicóloga, psicanalista e eu sou especialista em cultura organizacional. Então, só para contar um pouquinho o recorte aí da minha trajetória, além de ser mãe de duas lindas meninas, ser mãe aos 15 anos de idade, hoje eu sou fundadora da NG Desenvolvimento Corporativo, tenho uma história aí com cultura organizacional e dentro desse processo, 3 prêmios GPTW em transformar as empresas em um ótimo lugar para se trabalhar, ficando em primeiro lugar no Paraná, 5º no Brasil e 8º em tecnologia, junto com a empresa Solvis, que é uma empresa de pesquisa, e foi muito legal essa trajetória. Eu vou contar um pouquinho aqui nesse encontro com vocês, os cases de sucesso para a gente chegar nesse resultado e como que a gente pode construir boas práticas, olhando para a diversidade, para a cultura, para a liderança e principalmente para a operação. Bora? Bora lá, muito legal. Obrigado também por topar esse convite e queria começar, como hoje é um Dia Internacional da Mulher, né? Eu queria começar te colocando essa pauta para a gente discutir, assim, conta na tua visão, na tua experiência, no que você tem visto, como que a gente está nesse tema, assim, quando a gente fala de equidade de gênero, da posição da mulher, seja liderança, seja na operação, como que você vê isso hoje? Em que ponto estamos? Estamos num ponto de mais discussões, tá, Gu? Então, nós estamos percebendo o maior movimento das empresas discutindo, disseminando essas provocações dentro do espaço de trabalho. Historicamente falando, a gente conseguiu conquistar melhores condições, melhores recursos, mas ainda num lugar muito básico. Digo no básico de, na evolução, ter acesso a poder votar, as mulheres começarem a ter voz, a ter uma legislação que nos proteja de feminicídio, para que a gente tenha um lugar de um pouco mais de segurança no universo social. Então, a gente tem ainda essa disputa, essa busca de espaço, de fala, de equidade, de melhores condições de trabalho. Então, quando a gente fala em evolução, a gente pensa nesses casos extremos, né? Que é de agressão, de violência, de espaço de fala, de oportunidade, que a gente tem conquistado cada vez mais um pouquinho de sensação de espaço. Mas dentro do universo corporativo a gente tem grandes barreiras ainda que são veladas culturalmente no dia a dia, no comportamento, olhando para equidade, pensando em igualdade salarial, a oportunidade, a espaço de fala. Então a gente tem muita discussão ainda para fazer e acho que o tema, o dia hoje simbólico, é justamente para a gente provocar as discussões, porque esse movimento histórico, cultural, do simbólico do dia 8 de março ser o Dia Mundial, né? Dia Mundial, perdão, Dia Internacional da Mulher, é para a gente provocar discussões. Então, a ideia é essa, começar a falar sobre esse tema e pensar como que isso pode impactar não só a sociedade, mas também as empresas de uma forma positiva e como consequência boa, todo mundo consegue ganhar, né, nessa troca de desenvolvimento. Então, essa é a nossa história e bora falar sobre os detalhes, né, do dia a dia. Sim. E eu acho que uma coisa que eu queria destacar também, algo que eu venho conversando bastante com clientes nossos e com outras mulheres, e em vários temas, né? Não só esse, mas é importante que quando a gente faz essa discussão, a gente lembrar que nós não estamos falando só da bolha São Paulo, né? Porque eu estou em São Paulo, você está em Curitiba, né? Então, bolha grandes capitais, vamos falar assim. Porque às vezes a gente tem grandes empresas, multinacionais, que às vezes já estão mais evoluídas com esse assunto, mas é importante a gente lembrar que o Brasil é um país gigantesco.
né? Então, quando a gente fala disso, é importante deixar claro que não só nessas empresas maiores é importante discutir, mas a gente está falando de um recorte nacional de discussão, em que cada lugar você está num ponto, né? Então, quando a gente traz essa discussão aqui para as pessoas refletirem, reflita onde você está e pensa isso, pensa que tem outras cadeias que você impacta que não estão na tua bolha, que talvez precisem dessa discussão, né? Então, às vezes você está fazendo, ou individualmente, ou como empresa, a tua parte, mas você tem uma cadeia de fornecedores, você tem uma cadeia de pessoas conectadas, e esse movimento é um movimento coletivo, né? Então, eu acho que é legal a gente também, na nossa discussão, trazer esse recorte para as pessoas. Falando de... Perdão, Gu, mas assim, é sempre importante a gente trazer esse recorte de sair do nosso lugar e conseguir fazer uma análise de cenário e reconhecer que o nosso mundo não é exclusivo à nossa realidade e a pequena porcentagem do que a gente conhece. A gente precisa sempre ter a sensibilidade de reconhecer que existem diferentes formas de viver, recurso, condições, acesso e desenvolvimento. Pode ser cognitivo, pode ser acesso à educação, pode ser tantas outras frentes de pessoas que fazem parte do mesmo ecossistema. Então, é essa mentalidade que a data de hoje faz a provocação. Quando a gente pensa da mulher nesse cenário de evolução histórica, tem mulheres em todos os recortes. Tem mulheres com uma realidade econômica diferente de outras. Tem mulheres com realidades sociais diferentes de outras. Tem mulheres que passam por desafios na maternidade diferente de outras. Então, essa data é muito simbólica para a gente pensar como que eu consigo analisar os diferentes cenários e conecto todos no mesmo ecossistema para as coisas fluírem. E se vocês entenderam a analogia aqui, esse é o ecossistema de uma empresa. Uma empresa vive assim, com diferentes pessoas, com diferentes níveis de conhecimento, com diferentes realidades sociocultural, emocional, de saúde, que coexistem no ecossistema e juntas entregam um resultado em comum. Então, é nesse recorte aqui, dessa provocação, que a gente vai começar a falar, como que a gente olha para essas frentes. Legal. Queria pedir que você trouxesse da tua experiência, como você tem bastante, né, vivência em empresas de todos os tipos, eu acho que uma discussão legal da gente começar é tentar entender um pouco desse contexto de como que é o posicionamento das mulheres, como é que está essa questão de equidade quando a gente compara, por exemplo, eu citei geograficamente, mas tem essa diferença dentro das empresas, linha de frente com liderança, por exemplo, né? Então eu tenho as camadas executivas, eu tenho as camadas de operação, vamos falar um pouquinho mais disso? Traz para nós, você tem algum exemplo, algum caso que você consegue trazer que evidencia um pouco mais isso, para trazer para as pessoas essa diferença, para elas lembrarem também que, poxa, eu tenho mulheres em todos os níveis, e essa discussão precisa acontecer neles também. O que você acha que a gente consegue tirar de aprendizado dessa comparação? Perfeito. Eu tenho 2 cenários aqui que a gente pode contribuir. Um é o cenário da educação, né? Nos últimos 2 anos eu fiquei imersa dentro dessa realidade e a gente pensa numa comunidade de mulheres que estão na frente, na linha de prestação de serviço, de entrega, né? Que é a sala de aula, que é o ensino-aprendizado, que é o desenvolvimento emocional das crianças, que está na base. E a gente tem ali um nível de liderança que envolve mulheres e homens e diferentes gêneros tomando decisão e direcionando a execução de tudo isso. E ali nós temos realidades totalmente diferentes, pessoas com estruturas de vida totalmente diferentes, num cenário pós-pandemia, de fragilidade emocional, de fragilidade de adequação, né, para esse novo real. Crianças, então o cliente, pessoa também instável, vindo de um cenário caótico, precisando se adaptar a esse processo de socialização. E o que a gente tem aí? A gente tem, na base, profissionais tecnicamente especializados, né? Então, são professores, são educadores que foram desenvolvidos para entregar o ensino-aprendizado. E o quanto eles conhecem de comunicação, o quanto eles conhecem de resolução de conflitos, o quanto eles conhecem lidar com conversas difíceis, o quanto eles estão preparados para isso, que é a realidade do dia a dia. E como eles não estão preparados, porque se a gente olhar nessa estrutura corporativa de qualquer segmento, a gente tende a oferecer muito mais formação para as lideranças,
em formato de comunicação, de inteligência emocional, de visão de negócio, toda aquela estrutura de formação base, né, que a gente oferece para esse universo, para esse recorte aqui de cargos dentro da empresa. Então, precisa saber se comunicar, precisa ter visão estratégica, precisa fazer alinhamento, rituais, feedback. Então, eles são formados, mas a base que está interagindo com o cliente, que precisa entregar o melhor nível de serviço, não recebe esse tipo de capacitação e é jogado no fogo cruzado, que é na hora que acontecer, vai lá e lide com isso, e qualquer coisa, chame a liderança se um incêndio acontecer, né? Essa é a mentalidade. Eu trouxe esse recorte da educação porque eu passei muito tempo dentro dessa realidade, mas eu estava conversando essa semana com uma executiva da indústria, né? Não vou abrir aqui o nome porque eu não pedi autorização, mas é uma grande indústria automotiva e ela trouxe o mesmo recorte. O que acontece de turnover, o que acontece de afastamento desses profissionais da base por conflito, por briga, por discussão, por desalinhamento com o líder ali da base, né? Os encarregados que eles chamam, que eles não são preparados para ter conversas difíceis, para dialogar, para conseguir se relacionar no dia a dia. Quem recebe a formação? O gerente. Quem recebe a formação? O coordenador. Aquela galera desse recorte aqui de nível, né, de gestão. Só que quem está ali na base precisa minimamente entender como se comportar diante de uma situação. Quais são as características, né, que as pessoas têm de diferença? Que é inteligência emocional, como que eu estabilizo as minhas emoções diante de uma situação desconfortável. Esse tipo de preparo não é oferecido. E qual é o resultado final que eu percebi? A gente tem evidências. São profissionais adoecendo, são profissionais tendo muito conflito na base. As empresas, a maior queixa é comunicação, desalinhamento, falta de direcionamento. A gente já sabe que esse é um problema unânime nas empresas. Por quê? Porque uma parcela dessa empresa, desse grupo de pessoas, são preparados para ter esse tipo de relacionamento, mas os outros não. E aí a gente não replica conhecimento, a gente não traz uma linguagem em comum no ecossistema como um todo, a gente não estrutura boas práticas adequadas onde todos se sentem envolvidos, porque daí passa a ser uma determinação. E quem está na base tem esse conceito, né, já histórico de que são profissionais de menor conhecimento, de menor poder de influência no dia a dia das decisões. São profissionais executores. É mandado fazer, eles vão lá e executam uma linha de operação. Os profissionais que entregam né, o que é determinado pela sua liderança. Então, o quanto pertencente eles se sentem para poder agir diante desse contexto, para poder dar a opinião, para poder falar como se sente diante daquilo, trazer uma ideia inovadora, trazer uma solução do que eles vivem no dia a dia. Então, eu acho que esse é um ponto de atenção muito importante para a gente olhar aqui. Promover a diversidade, promover a equidade nas empresas, é minimamente a gente começar a dar acesso à educação e à informação adequadamente para todos os públicos. Então, a informação que eu trago de comunicação, de entendimento de negócio para a liderança é uma linguagem. São profissionais que já trilharam esse caminho, que já têm repertório, que quando eu falo sobre planejamento estratégico, eles sabem do que eu estou falando. Quando eu vou falar com a base, se eu usar uma linguagem de planejamento estratégico, se eu usar uma linguagem de análise de SWOT ou qualquer coisa nesse sentido, gera espanto, gera medo, gera preocupação, porque do que é que está falando? Como que eu vou dialogar sobre um assunto que eu nunca ouvi falar e nem sei para que serve, né? Então, a gente precisa traduzir as linguagens de negócio para todos os níveis da empresa, para que todos possam se comunicar adequadamente e construir o melhor resultado em parceria. Eu acho que essa é uma provocação fundamental para a gente levar para as empresas, para a gente começar a começar a executar, né? Sim, com certeza. Eu acho que é uma pauta muito forte da Versa, que na verdade acho que é a pauta central que a gente sempre traz, essa importância da gente conseguir levar a comunicação e a educação
para todo mundo, especialmente a linha de frente, né? A gente está falando que 80% da força de trabalho mundial não está na frente da mesa, né? Não está numa posição de executivos, né? Está numa posição de execução mão na massa, lá na ponta, né? Então, é absolutamente relevante que a gente consiga levar isso para as pessoas. E quando a gente fala de equidade de gênero, a gente sente que é o tipo de treinamento, é o tipo de conscientização que é o que menos, eu arrisco dizer que é o que menos chega para esse público, né? Porque a gente está muito preocupado em treinar segurança, que são coisas relevantes, né? Mas treinar para segurança, treinar para compliance, e essas outras coisas que são igualmente relevantes para a gente conseguir construir uma cultura sustentável, que torna a empresa mais forte, mais competitiva, acabam ficando de lado. Então, discussões de diversidade, de equidade, que estão mais em soft skills, ficam menos, né? Chegam menos para essas pessoas. Eu acho que é por isso, inclusive, que é um público que a gente percebe claramente que alguns passos atrás nessa discussão. Quando a gente vai num cenário de indústria, por exemplo, a discussão de diversidade entre a linha de frente, quando a gente passa um questionário, é gritante a diferença do nível de maturidade da discussão quando a gente compara a liderança com o operador de máquina, por exemplo. Não só por uma questão cultural, mas por isso, né? Porque a empresa investe menos em capacitar a empresa toda no mesmo nível para ter essas discussões, né? Perfeito. E aí eu queria te provocar para a gente tentar entender um pouco por que isso é ruim, né? Então, poxa, tá bom, entendemos que ainda temos muito a avançar, avançamos bastante, mas temos muito a avançar. Quando a gente compara a linha de frente e liderança, tem aí uma diferença gritante ainda dentro da mesma empresa. E por que isso é ruim? Quando a gente fala de cultura, quando a gente fala de performance, quando a gente fala de resultado, por que é importante a gente discutir equidade, gênero e etc? Eu acho que primeiro a gente precisa falar sobre comunicação, né? As pessoas, o ecossistema é feito de pessoas, quem entrega o serviço são pessoas, quem cria a estratégia são pessoas, por mais que tenhamos recurso tecnológico, inteligência artificial, a gente tem aí um monte de ferramenta que evoluímos, né, e conseguimos tirar ganhos com tudo isso, ainda são pessoas que manuseiam todas essas frentes, que discutem, que constroem, que disseminam tudo isso para todo o ecossistema da empresa. Se a gente não alinha a comunicação, se nós não trazemos entendimento, se nós não damos repertório para todos da instituição, teremos perda. Teremos perda de criatividade, de inovação, de segurança no espaço onde as pessoas conseguem compartilhar, se expor, que elas consigam ser autênticas ali. Então, a gente já perde nesse lugar de olhar para o negócio com muito mais criatividade, com muito mais melhorias. Além disso, a gente perde em rotatividade, a gente perde no turnover mesmo, isso gera um custo, um impacto financeiro gigantesco para a empresa. A gente sabe o quanto é difícil contratar boas pessoas, treinar essas pessoas, indiferente do nível, né, estratégico que essa pessoa faça parte da empresa, ela precisa ser capacitada, ela precisa entender do minimamente sobre o produto, sobre o serviço, sobre o time, sobre as relações, sobre as ferramentas. Então, ela já precisa absorver todo esse conhecimento. Perder essas pessoas por conta de desalinhamento de comunicação, por falta de entendimento do que precisa ser feito, e a origem disso tudo geralmente são conflitos. A gente já sabe, tem pesquisas que afirmam que muitas pessoas saem das empresas não pela empresa, mas sim pela liderança, pelo convívio diário, pela interação no dia a dia, ali que passa a ser desgastante, desmotivante, passa a ser desinteressante, e por isso elas não querem mais fazer parte daquele dia a dia e tentam buscar um lugar melhor. Então, quanto mais a gente proporciona alinhamento de comunicação, entendimento sobre a realidade do trabalho, maturidade de negócio, a gente precisa amadurecer as pessoas, saber como se comportar no ambiente de trabalho, quais são seus papéis e responsabilidades, quais são os combinados, a empresa tem seus deveres, os profissionais também precisam entregar o que é seu dever de responsabilidade. Não é fazer o mínimo e achar que está entregando muito, é ter entendimento a respeito do que precisa ser feito. Outros profissionais estão entregando muito, estão se sentindo
desvalorizados por falta também de alinhamento, de comunicação. Então, eu vejo que, assim, uma boa prática que as empresas precisam começar a implementar é entender qual é a sua linguagem, qual é seu estilo de comunicação, como você vai construir essas boas práticas com o seu time, como que eu vou cascatear a decisão estratégica construída aqui pelas grandes lideranças e a gente vai replicar para que todo mundo entenda esse movimento, sinta-se engajado e execute da melhor forma possível. Esse é o maior desafio das empresas. E se a gente não olhar para a comunicação e adequar através das características de cada público, teremos os grandes desgastes e os desafios que a gente vem vivendo hoje, com toda certeza. E eu acho que quando a gente fala disso tudo, né? Então, dos benefícios, do que a gente enxerga, fica às vezes difícil para alguém que está no dia a dia ali pensar em prática, né? Tá bom, como é que eu faço isso na prática, né? A gente tem um curso nosso, inclusive, que a gente lançou recentemente, que fala sobre mulheres de impacto em culturas fortes, né? E eu acho que um dos maiores desafios que as empresas têm, pelo que eu venho conversando com as empresas, é conseguir traduzir isso que a gente sabe que é importante ser feito para uma prática do dia a dia. Né? Então, uma coisa é você fazer um treinamento sobre diversidade. Uma coisa é você, como liderança, reconhecer a importância de valorizar a mulher, de entender os espaços, de analisar e falar, putz, estamos fazendo o melhor que a gente poderia nesse tema. Né? Então, uma coisa é isso. Outra coisa é você transformar isso em ação que realmente vai se refletir em queda de turnover, em melhora do ambiente, em redução do número de assédios, né? Acho que vale a gente pensar um pouco nisso e tentar trazer ou cases ou dicas de como as pessoas podem, no dia a dia, implementar alguma coisa que realmente faça com que a cultura traga isso para a realidade, né? Transforme isso em alguma coisa útil. Então, você consegue trazer da sua experiência, do que você tem na prática da tua consultoria, das coisas que você propõe para as empresas, sugestões práticas que a gente pode ter de como implementar uma cultura de diversidade de verdade, não só ficar falando do Dia da Mulher, distribuindo brinde, distribuindo flor, distribuindo chocolate, tipo, como de fato a gente faz isso acontecer no dia a dia para chegar nos indicadores que a gente entende que de fato precisam ser impactados. Perfeito, Gu. A mentalidade das empresas, né, das lideranças, precisa ser de que não é uma ação ou outra, se torna um hábito na empresa, se torna um comportamento padrão, se torna uma linguagem habitual para todo mundo. Então, conversar entre diferentes hierarquias é um padrão. Então, que seja diário, que seja recorrente. Ter as formações, desenvolver equipe, não é em dias ou momentos pontuais, é ter a recorrência disso. Receber a formação é importante? Mas como que eu vou colocar ela em prática no dia a dia? Como que eu vou acompanhar? Então, precisa se tornar hábito. Cultura é isso, né? São os comportamentos que as pessoas executam ali no dia a dia que vai se tornando a linguagem delas, vai se tornando o que elas são ali nessa relação de troca. Então, boa prática primeiro a gente precisa trazer uma linguagem comum entre todos, formar, dar conhecimento, treinamento, informação para essas pessoas. Depois disso, um acompanhamento periódico. As lideranças precisam estar próximas da operação. As lideranças precisam ter diálogo, precisam oferecer espaço de fala, precisam trazer clareza a respeito da estratégia, do papel, das responsabilidades de cada um. Precisa saber fazer conversas difíceis. Precisa cobrar, sim, papéis e responsabilidades, mas também deve conseguir dar assistência personalizada para cada um. Por isso a gente tem as hierarquias, por isso a gente tem cada área segmentada, por isso nós temos nível de reporte, para isso que serve uma estrutura organizacional. A gente olha para a estratégia da empresa, o que queremos, o que precisamos fazer, nós olhamos para a estrutura, qual estrutura precisamos ter para conseguir atender e chegar na nossa estratégia e nos nossos resultados. Depois que eu entendo essa estrutura, papel, caixinha de cada um ali, eu preciso definir os nossos sistemas.
os nossos sistemas de relação, nossos sistemas de remuneração, o quanto isso está adequado dentro da realidade, o quanto a gente consegue oferecer uma trilha, um desenvolvimento de carreira para essas pessoas, qual conhecimento elas precisam adquirir para fazer um bom trabalho, quais os rituais vai ter. Então, o ritual do nível executivo é diferente do ritual de gestão da base. O supervisor, o encarregado ali na base, vai fazer um acompanhamento e vai ter um diálogo diferente com a sua operação do que o nível gerencial e de diretoria. O que nós precisamos ter aqui é a mentalidade de que é necessário, precisa ser comunicado, precisa ser alinhado expectativas. Então, o supervisor que está com a base ali precisa conversar e falar: olha, toda semana teremos esse alinhamento, porque se fizermos esse tipo de comunicação, nós vamos melhorar a dificuldade de vocês no dia a dia, eu vou poder dar assistência nos problemas que vocês têm operacional diariamente, eu consigo levantar dados para pedir melhores recursos dentro de uma reunião estratégica, mas para isso a gente precisa dialogar, eu preciso ter levantamento de informações, eu preciso reconhecer o que vocês estão passando, e aí se torna uma relação segura. Tem ganho para ambas as partes. Quando a gente reconhece valor, quando a gente reconhece vantagem, a gente se dedica àquilo. Se a gente olhar para uma metodologia, a gente pode pensar na metodologia até que eu desenvolvi nesse processo junto com as empresas, que é dos 3E. Eu preciso ter engajamento. As pessoas precisam se engajar, elas precisam se sentir pertencentes, envolvidas, valorizadas, querer. Quando eu quero, eu estou disposto a ir, a enfrentar dificuldades, porque eu sei que eu vou ter um ganho. Depois que eu conseguir conquistar isso com esse time, com esse público, eu vou para o entendimento. Quando eu estou engajada, eu sei das barreiras e sei dos benefícios, eu vou entender. Na etapa 1 vai levar tanto tempo, vai ser pauleira, vai ser difícil. Mas a gente vai chegar na etapa 2 depois de 30 dias e aí vai amenizar. E aí a gente vai conseguir sentir uma melhoria ali. Na etapa 3, depois de 45 dias, nós vamos chegar nesse resultado se tudo der certo. As pessoas passam a entender a jornada, a se sentir envolvidos naquilo e escolhendo, porque daí eu sei do que tem por vir e eu escolho fazer parte da minha opinião, ajustar a rota, enfim. Depois que eu tenho o entendimento, eu vou para execução, eu vou testar. Meu time está preparado para fazer acontecer. A gente muda a rota se for necessário, a gente retoma, mas não perde o engajamento, não perde o entendimento. Pelo contrário, a gente expande a informação, a gente constrói ainda mais e vai fazendo o dia a dia de trabalho que é a nossa realidade. Então, não tem um produto de prateleira aqui, Gu. Eu preciso entender que isso é importante e como que eu traduzo isso para cada nível da minha empresa, olhando para a missão, para a estratégia, para os nossos valores e, bora fazer acontecer. Então, eu acho que desenvolver essa mentalidade é começar a construir boas práticas, e aí a gente trabalha a diversidade, trabalha a equidade, a gente dá mais espaço de fala e oportunidades, porque eu passo a conhecer, a ver, a saber o que é importante e o que é necessário para os resultados do negócio. Muito bom. E eu adorei os 3Es, acho que tá super alinhado com as metodologias que a gente usa aqui também e que realmente ajudam as empresas a terem um framework para conseguir fazer as coisas acontecerem. E falando em fazer acontecer, queria te fazer uma provocação, que na verdade talvez você provoque as pessoas e que não sei se é fácil responder, mas o que eu percebo muito conversando com clientes, conversando com diretores de empresa, é uma dificuldade muito grande de levar esse assunto de diversidade, de equidade para os homens, né? E aí a gente tem, uma pauta que infelizmente ficou politizada de um jeito não produtivo, né? Ela tem que ser politizada, mas para conseguir fazer a gente crescer como sociedade, como empresa, como pessoas. E eu vejo muita dificuldade das lideranças de conseguirem levar isso para os homens, no sentido de, tá bom, você como homem, como é que você influencia essa pauta? Especialmente se você não está numa posição de liderança, né? Porque numa posição de liderança, você pode tomar decisões orientadas para a equidade de gênero, né? Então, poxa, avaliar lideranças, definir salários,
crivos de performance iguais ou justos quando a gente fala de diferenças de gênero, né? Então, lideranças eu sinto que fica um pouco mais óbvio, né? Como é que o homem pode atuar. Mas quando a gente fala de uma pessoa que eventualmente não esteja numa posição de liderança, mas precisa pensar sobre isso. No curso que a gente gravou, você fala muito sobre um exercício de reflexão, de conversa, e aí queria que você trouxesse isso um pouco para a gente tentar deixar para as pessoas essa provocação. Você, como homem que está nos assistindo e está pensando em equidade de gênero, já é um avanço, né? Se você é homem e chegou até aqui nesse vídeo, parabéns. Importante perceber que não é um assunto só para as mulheres discutirem, né? É o contrário. Acho que os homens precisam discutir até mais. O que a gente pode deixar de sugestão prática, né? Nesse sentido. Eu acho que o mais importante aqui vem de novo, né, sobre o simbólico da data, que é construir diálogo, ter boas discussões. Para começar, eu sugiro que os homens despertem interesse pelo tema, busquem tentar entender por que é tão importante, qual é o ganho que tem a mim. Então, se não é uma causa de querer mudar a sociedade, querer essa transformação, porque ainda não tem esse entendimento, ok. Mas então vá pela via de qual ganho eu tenho. Qual é o benefício? O que acontece se a gente tiver maiores espaços, se a gente tiver melhores discussões, se a gente tiver esse tipo de troca no dia a dia? Isso indiferente do nível que a pessoa está dentro de uma empresa. Ainda são relações humanas, ainda são relacionamentos. E nós nos relacionamos com as pessoas na vida. Seja dentro do ambiente de trabalho ou seja na vida pessoal. Eu estou no mercado, eu estou no cinema, eu estou no shopping, eu estou numa festa, eu estou me relacionando com pessoas diferentes todos os dias. Então, o grande ganho da evolução, né, do ser humano é a habilidade de se relacionar. E se relacionar com diferentes pessoas te traz muitos benefícios. Te traz aprendizado, te traz novos conhecimentos, te traz oportunidades, porque você não sabe a realidade de vida da outra pessoa, qual é a necessidade dela, o que você pode oferecer e como que vocês se conectam nisso. Então, se a gente partir da premissa de um interesse de que as coisas podem ser melhor, seja para a sociedade, seja para mim, a gente já começa lá no conceito da metodologia do engajamento. Eu estou motivado a ir porque tem um ganho ali. Então, eu já estou vendo um ganho. Por quê? Porque a gente sabe que é importante a evolução, seja ela como for. Então, aqui eu já tenho esse ganho. Depois que eu tenho essa motivação de, opa, eu quero um melhor salário, eu quero uma melhor oportunidade, eu quero uma parceira legal, um parceiro legal, eu quero boas relações, eu quero boas amizades, sei lá o teu motivador, você vai para... o entendimento. Então, depois disso, o que eu preciso fazer? Então eu vou estar mais aberto a conversar. Eu vou tentar entender a realidade de uma outra pessoa. Eu vou tentar entender uma outra cultura. Eu vou, talvez, participar de uma conversa e só escutar, para ver como eu me sinto, como eu lido com as minhas emoções dentro daquele contexto. Eu vou escolher ouvir mais do que falar. Ou eu posso escolher me posicionar a favor, falar, olha, dá espaço de fala para ela. Ei, a fulana tá falando, deixa ela terminar. E veja como você se sente agindo dessa forma ali no meio daquela situação. Então, é se desafiar, é entender até onde eu estou disposto a ir, o que eu quero com isso, é ser estratégico na vida. Seja estratégico na vida, qual é o ganho que eu tenho com isso, e aí eu vou aprendendo. Eu vou me permitindo evoluir através do desconforto. Se relacionar é desconfortável. Nem todo mundo vai te elogiar, nem todo mundo vai te dar parabéns, nem todo mundo vai te achar maravilhoso o tempo todo. Não. Evoluir, se relacionar é desafiador. Então, quanto eu estou disposto a me desafiar nessa evolução, nessas trocas? Depois que eu entendi a minha estratégia aqui, eu vou executar. Eu vou fazer, eu vou corrigir as rotas, eu vou buscar uma terapia, eu vou fazer para ver como eu me sinto num processo terapêutico, eu vou fazer parte de uma roda de conversa. Eu, como gestor, vou propor uma discussão sobre um tema que está super latente no mercado, tipo a Heineken que acabou de divulgar, que tem uma meta
de ter 50% da sua liderança feminina até os próximos anos. Não vou falar aqui com exatidão, porque eu não lembro se era 2028 ou 2030, então não vou dar exatidão aqui, mas eles acabaram de divulgar essa nota que o CEO determinou como meta estratégica da empresa ter 50% das suas lideranças. Que tal levar isso em pauta? Que tal levar essas discussões indiferente do nível, se você é da base, se você é um executivo, porque essa é uma realidade social, essa é uma necessidade de mercado. Então, eu acho que a mensagem aqui, Gu, é: dá para fazer, basta querer. O como vai ser feito, você precisa entender a realidade da tua empresa, os recursos que você tem, até onde você está disposto a ir, qual é a maturidade de linguagem que o teu time tá para você propor discussões ou alinhamentos diferentes. A minha provocação aqui é: precisa querer, precisa a motivação, precisa entender ali que esse assunto, essa pauta, essas práticas são fundamentais para o sucesso do negócio ou para a minha vida particular. Boa. Foi? É isso, foi super. E eu acho que essa discussão de que todo mundo precisa refletir, né? E que a gente começa por essa reflexão. Você falou bastante de diálogo. Eu costumo dizer para as empresas que educação não é só dar o treinamento, né? Na verdade, o treinamento, ele é 20%, 10% da coisa, né? O que é relevante mesmo é você conseguir no dia a dia implementar estruturas que tornem isso que você está querendo treinar sustentáveis. Então, não é sobre dar o treinamento e depois promover rodas de conversa sobre isso, promover espaços para as pessoas discutirem. Isso tem mais efeito na tua cultura do que o treinamento em si, né? Então, eu citei agora há pouco, cito de novo, a gente tem um treinamento sobre diversidade e equidade, que é o Mulheres Fortes numa Cultura de Impacto, né? Temos esse treinamento, que é um treinamento super relevante, e muito do que a gente fala nele é isso, falando, olha, isso aqui é o pontapé inicial, né? Para você inspirar, para você engajar, para você trazer conhecimento, mas o mais importante é o que você faz depois, né? E aí, esse depois é onde a liderança entra e onde você, como colaborador, independente de ser liderança ou não, precisa tomar a frente e falar, bom, eu acho que esse tema é importante, eu vou puxar isso para conversar na hora do almoço. Eu vou puxar isso para conversar na ida para casa, saindo daqui. O trabalho, ele não precisa ser só nas caixinhas que a gente cria, né? Então, só ali naquele horário, só ali naquele treinamento. Educação é um processo, né? Não é um evento. A mudança cultural também. Então, é importante a gente ter essa visão. Eu vou deixar, inclusive, agora, estamos com tempo, vou passar 2 minutinhos de um teaser desse treinamento que a gente fez, para as pessoas conhecerem e entenderem um pouco mais do que é esse pontapé, né? Um exemplo de como dar um pontapé, né? Vamos ouvir e na volta a gente volta comentando um pouquinho dele e tentando trazer um pouco mais de exemplos para a gente poder encerrar nossa conversa. Do óbvio, porque quando a gente olha para esse cenário de evolução da mulher dentro do cenário do trabalho ou da história social que nós estamos, de fato é de muita luta, de busca de espaço, de provocações. Se a gente pensar na nossa evolução histórica, a filosofia vem para nos ensinar a expandir o nosso senso crítico, para a gente não ir naquele efeito manada. Todo mundo fala a mesma coisa, todo mundo faz a mesma coisa. Eu quero que vocês aqui usem o senso crítico para pensarem além do óbvio, para vocês ouvirem um pouquinho de referencial que eu vou trazer de provocação e que vocês analisem o contexto de uma perspectiva diferente. Por isso que a palavra empatia que eu usei inicialmente, ela é tão importante aqui. Pense, reflitam como que eu vou analisar essa situação de um lugar diferente, de mais neutralidade do que de construir uma opinião direta. Então, agora vou passar para vocês a cena de um filme que eu acho incrível, que é Estrelas Além do Tempo, que contextualiza mulheres de impacto dentro da NASA, construindo um projeto e se posicionando dentro desses desafios ali para conseguirem conquistar o sonho delas, que vocês vão pegar um pouquinho mais de contexto nas cenas que eu vou passar agora. Então, presta atenção nesse trecho, que logo em seguida eu trago aqui mais provocações para a gente. Boa, vocês viram aí um trechinho do teaser de lançamento do curso, e eu acho que uma coisa bem legal que a gente trouxe em termos de linguagem para esse material que a gente produziu
é o uso de recorte de filmes, né? Então é um material todo produzido com a pauta principal, e a Liane vai explorando ali trechos de filme e trazendo esses trechos e discutindo eles, né? Por que a gente escolheu esse formato, Nini? Por que usar esses recortes, né? Tem vantagem fazer assim? Pô, super! A ideia aqui é provocar todos os níveis, né, da empresa, indiferente das habilidades que tenham, para estimular um olhar mais sensível às situações, para a gente equilibrar as emoções, para pegar um recorte de cena que mexe com a gente no sentido de emoção, de entender o que está acontecendo, de reconhecer o que nos chama atenção e o que não, e a partir disso ter o desconforto de ter que analisar a situação. Então a gente pega uma cena lá de uma liderança que está cometendo assédio moral a uma pessoa do time, e eu passo esse recorte, vocês param e analisam tudo que está acontecendo ali. Então, o que está acontecendo ali? O que ela falou? Como a pessoa se sentiu? Como a pessoa reagiu? O que estava acontecendo naquela cena? Por que ela falou daquele jeito? Como você agiria nessa situação? O que deveria ser feito de diferente? O que poderia ser feito melhor? O que vocês manteriam e fariam exatamente igual e por quê? Então, essas são provocações que a gente não está acostumado a fazer no dia a dia. O que acontece? A gente vai lá e reage imediatamente. A gente já constrói uma opinião, a gente já age diante daquilo, ou a gente vai lá e tem uma atitude ativa, ou a gente tem uma atitude reativa, ou a gente tem uma atitude de negação e se esquiva e prefere não se envolver, mas a gente sempre tem um comportamento diante daquilo que a gente está passando. E essa é a realidade em todos os momentos da nossa vida pessoal e profissional. Então, que tal desenvolver a habilidade de reconhecer o cenário, de analisar as situações, de querer conhecer um pouquinho mais além de um recorte exclusivo. Você olha ali uma situação de 4, 5 minutos e já constrói uma opinião sem entender a realidade como um todo. E a provocação do filme é essa. Quando você olha um recorte, você sente a necessidade de conhecer um pouquinho mais para construir uma opinião. Porque eu te provoco a construir uma análise sobre aquela situação. E se eu não tenho mais informações, ela fica muito rasa, fica muito enviesada, e a gente, sendo avaliado, tendo essa construção, quer dar a melhor direção, quer ser mais efetivo, e na vida é assim. Ao invés da gente pegar um pequeno recorte de uma situação, será que a gente não pode dar 2 passos para trás, respirar fundo, tentar analisar o que está acontecendo, para daí agir adequadamente? Se nós construirmos essa mentalidade no nosso dia a dia de vida ou no nosso dia a dia profissional, com toda certeza a gente reduz uma grande parcela de conflitos que acontecem no dia a dia e a gente constrói melhores relações, mais seguras, mais produtivas, mais equilibradas para o sucesso do negócio e também para a qualidade de vida na nossa realidade pessoal. Então, essa estratégia de usar recortes de filme, eu acho que faz a grande diferença, porque é uma linguagem que todo mundo entende, pode sentir e reproduzir a partir daquilo ali. Muito bom. E uma coisa desses recortes que foi bem legal, e acho que para mim como homem foi bem impactante de ver, né, porque ajuda a gente a se colocar no lugar do outro, né. Acho que no módulo, tem um módulo em que a gente fala especificamente sobre os desafios da mulher no dia a dia, né, o peso do cotidiano, toda essa questão, você que é mãe, que passou por uma série de exigências, acho que a gente pode aproveitar esse nosso espaço aqui também para falar com as mulheres, né, a gente já falou com os homens, já falou com as lideranças, e acho que agora vale a pena a gente usar esses minutos que restam para endereçar um pouco mais sobre essa questão do peso do dia a dia, né, dar uma voz e tentar orientar, organizar, e pensar sobre essas mulheres e sobre essas pressões que elas sentem em todos os contextos, né? Então conta um pouquinho para nós dessa tua experiência como mulher, do que você pensa sobre isso e de como que a gente pode pensar esse assunto para tentar criar ambientes melhores de trabalho, tentar criar culturas mais fortes. Perfeito, Gu. Aqui agora, né, não que antes não tivesse sido dessa forma, mas esse é o meu espaço de fala. Tudo que eu compartilhei com vocês é a minha realidade profissional, o que eu entendi dos estudos que eu fiz, das trocas, do conhecimento que eu absorvi, é o que eu estou compartilhando com vocês aqui. E aí a gente fala de um lugar super especial e delicado da minha vida, que é a maternidade. Eu fui mãe aos 15 anos de idade, e essa semana, simbolicamente, eu ressignifiquei o que é a maternidade na minha vida.
Então, eu lembro que quando eu contei para o meu pai que eu seria mãe, que eu estava grávida aos 15 anos de idade, ele olhou para mim e falou: a sua vida acabou. E ele chorava e falava 50 vezes: sua vida acabou, sua vida acabou, sua vida acabou. E foi como ele deu conta naquela situação. Mas a sentença dele de que minha vida acabou, de fato, internalizou para mim de que a maternidade seria um fardo pesadíssimo que eu levaria para o resto da vida e eu perderia o sentido da minha vida. E eu afirmo para vocês que nos últimos 15 anos eu vi a minha vida com a maternidade como um fardo. E esse peso é um peso grande demais, com muita responsabilidade, com muitas exigências, com muitas obrigações. Por quê? Porque aos 15 anos eu precisava cuidar de uma vida. Eu precisava zelar pela existência de um outro ser humano, que é o nível de maior responsabilidade que qualquer pessoa na vida pode ter. Essa é a minha percepção. E como eu vivi num relacionamento muito difícil, a maternidade foi o que me moveu. E essa semana eu entendi que a minha potência, a minha força, a energia que eu tenho e os grandes resultados que eu construí na minha carreira apenas com 30 anos de idade é que tudo que eu passei na maternidade foi o que me moveu a lidar com os desafios corporativos com muita tranquilidade. Porque o que é educar uma criança? O que é desfraldar uma criança perto de desenvolver um time para performar? O que é lidar com questões sexuais de uma adolescente e desenvolver a estratégia de uma empresa com um bando de gente mais madura? O que é equilibrar todas essas adversidades da maternidade frente a fazer uma gestão, a desenvolver um negócio? Então, eu percebi que todos os desafios da minha vida, a maternidade sempre foi o que me moveu. Porque naquela situação que eu quis tirar a minha vida, o que não permitiu foi eu pensar: mas e a minha filha? A minha filha vai ficar com quem? Quem vai cuidar dela? Então, eu vou lidar com o desconforto dessa vida para dar uma vida digna para ela. E assim por diante. Então, o que me moveu a conseguir lidar com todos os desafios da minha vida profissional, acadêmica, como mulher, como ser humano, foi porque a maternidade exigiu que eu fosse essa pessoa. Então, o recado aqui é: as mulheres têm uma força que é natural, intrínseca dela, construída socialmente, culturalmente. E isso está em todas. Como que a gente vai potencializar? Como que nós seremos recursos do bem para estimular e desenvolver toda essa energia, toda essa capacidade, essa habilidade que tantas mulheres têm por aí e estão contidas por inúmeras questões. Então, sejamos rede de apoio, sejamos profissionais estratégicos, inteligentes, que vão usar essa habilidade que é natural da mulher, sendo ela mãe ou não, porque ela já viveu a maternidade sendo filha, acompanhando outras pessoas, então a gente sabe da complexidade que é o maternar, e isso está intrínseco em toda mulher. Então, como que a gente usa essa capacidade, essa habilidade, essa potência de energia que tem ali a favor dos resultados que a empresa precisa, a favor da qualidade de vida que todo mundo espera? Então, se a gente fizer esse trabalho, esse exercício, a gente constrói com toda certeza uma sociedade melhor. A gente constrói melhores espaços de qualidade de vida e de saúde mental para todos, reconhecendo a importância da mulher nesse cenário, reconhecendo o seu valor. E daí essa mensagem aqui vai para todos, mas principalmente para as mulheres que reconheçam o seu valor, identifiquem que vocês superam os desafios, que ser mãe não é fácil, aceitem isso, mas reconheçam também as grandes vitórias que é dia após dia a gente zelar, preservar pela vida de outras pessoas e garantir a segurança e o desenvolvimento delas, e essa batalha diária por um lugar melhor, por uma sociedade com mais qualidade, com mais equidade, com mais respeito, com mais segurança, com mais oportunidade. Então fica aqui o nosso papel de transformar esse lugar que a gente faz parte e reconhecer a importância que é ter uma mulher
fazendo parte de decisões estratégicas, de lugares de tomada de decisão, de lugares de participação ativa, contribuindo, executando, existindo, coexistindo nesse ecossistema com respeito, com oportunidade, com o mesmo espaço de fala que todos merecem. Então, acho que fica esse recado aqui e a minha gratidão por poder fazer parte desse momento e essa discussão contigo, Gu. Pô, sensacional, Ni. Obrigado por compartilhar esse momento tão delicado da sua história com a gente e por inspirar, né? Acho que é um depoimento muito inspirador de como que adversidades conseguem tornar a gente mais fortes e como que preconceitos que o mercado tem, na verdade, são coisas que potencializam as pessoas, né? Então, acho que na diferença, naquela fala que poderia ter te derrubado, você encontrou um jeito de, né, prosperar. Então, é muito inspirador para mim, como homem, em outro lugar, mas acho que tenho certeza que muitas mulheres que estão nos ouvindo se sentem profundamente inspiradas pelo que você está trazendo. Para quem quiser conhecer mais da Niane, do dia a dia, do trabalho que ela faz, ela tem um Instagram, que é a página oficial dela, que ela compartilha bastante coisa bacana lá, então sigam a Niane. Aqui na Versa a gente vai produzir outros conteúdos tão relevantes quanto esse, então se quiserem, sigam a página também. E eu mesmo produzo também conteúdo sobre outros assuntos, também inspiradores em outros lugares, pensando em educação e desenvolvimento de pessoas. Fiquem à vontade para seguir a gente. Tenho certeza que esse não foi o último papo que a gente vai ter com a Niane. A Niane é uma grande parceira nossa na produção de conteúdo e na produção de treinamentos, de educação, pensando tanto em formação de linha de frente como em formação de lideranças. É uma grande especialista em cultura e é um prazer poder trabalhar junto com ela. Então, podem esperar que vocês com certeza vão ver a Niane aqui para falar de outros assuntos. Foi um prazer falar com você, Niane, hoje num dia tão relevante, que é o Dia da Mulher, um lugar de fala importante, né? Então, obrigado mesmo por compartilhar sua experiência com a gente. Espero que quem tem ouvido tenha gostado. Quem ficou com dúvidas, quem quiser fazer comentários, fica à vontade. Usa a seção de comentários que eu vou combinar depois com a Niane e a gente responde todo mundo, tá bom? Pessoal, obrigado pela audiência, obrigado pela atenção. Até a próxima. Tchau, pessoal.